Olá pessoal, estamos aqui com a nova temporada do AmiCast, o podcast da Clínica Amice, comigo, Mônica Machado, e o meu mais novo colega de trabalho, o doutor psiquiatra. Eu vou ler aqui porque, olha, o currículo dele é tão grande que eu não decorei. Então, vou apresentar o doutor Fábio Cantinelli, psiquiatra pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, PQ, HC, FM USP, e pelo NUFO, me corrija se eu falar errado, Núcleo de Psiquiatria Forense do IPQ, chefe de psiquiatria do ICESP, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, e da Clínica Amice agora. É um prazer. E membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP. Também é psiquiatra forense de varas civis, de família e sucessões da comarca de São Paulo. Parabéns, assim, pelo currículo maravilhoso. Como conseguiu estudar tanto e estar aqui, assim, perfeitamente bem? Eu venho de uma época que a exigência da formação era muito eclética. Isso mesmo. E eu não sei se isso foi um mérito ou não, mas eu não consegui direcionar, eu acabei fazendo praticamente tudo o que eu fazia. Nossa, eu fiquei encantada com o seu currículo. Até quis, nem decorei porque eu quis ler. Então, eu quero apresentar aqui o Dr. Fábio. Ele vai fazer os podcasts com a gente, para a gente poder falar mais sobre a saúde mental. A gente precisa falar mais sobre a saúde mental para a gente ter informações, né? Hoje, as informações, elas estão muito abertas. Então, quanto mais a gente fala, mais as pessoas se cuidam, né, Dr. Fábio? Sim, o grande mérito da psiquiatria na contemporaneidade, né, no momento atual, parte da questão da psicoeducação. Os psiquiatras foram saindo do seu casulo, foram saindo do seu esconderijo secreto e levando notícia aos pacientes para fazer com que eles pudessem ter um entendimento de que algumas questões da sua alma, normalmente relacionado ao sofrimento, não que todo sofrimento seja patológico, mas eventualmente alguns são e merecem esse tratamento, essas pessoas ou pessoas próximas a essas pessoas pudessem identificar e facilitar a ajuda que essas pessoas precisam nesses momentos de vida. Isso a gente está falando dos psiquiatras atuais, né? A gente está falando de informações, né? E os psiquiatras, quando a gente fala, você fala que saíram do casulo, é que as informações, elas não chegavam, né? E tinha muito tabu. É isso, mais ou menos, que a gente pode diferenciar da psiquiatria moderna para mais antiga? De uma certa maneira, sim, né? Porque o psiquiatra tinha muito essa imagem. Primeiro que havia um estigma da própria sociedade. Então, o paciente psiquiátrico, ele era escondido antes. Você acha que não tinha nomes, não tinha diagnóstico? Por isso que eram escondidos e eram todos misturados? Não, os diagnósticos sempre existiram, mesmo que fossem ainda das grandes síndromes pequenas, né? da psiquiatria. O que hoje você tem mais diagnóstico porque o entendimento sobre o cérebro, sobre o psiquismo humano se ampliou e você permitiu, a partir desses detalhes, dessas nuances, fazer diferenciações e, eventualmente, desmembrar quadros um dos outros. Sim. Mas aquilo que eu estou chamando genericamente de sofrimento, e que eu já falei, não necessariamente é patológico, mas ele foi sendo entendido de uma maneira ampliada e possibilitando, essa ampliação possibilitou justamente esse melhor entendimento e, consequentemente, uma melhor abordagem por parte daqueles que lidam com a saúde mental. Então, quando a gente fala que o diagnóstico eles foram desmembrando, isso quer dizer que essas doenças já existiam, né? Não são doenças da modernidade. Algumas podem até ser da modernidade, porque a gente está falando dos tempos modernos e daquilo que os dias de hoje podem trazer aos pacientes, às pessoas. Sim. Por exemplo, você não vai falar de um vício digital no século XIX, porque você não tinha questões ligadas, você não tinha um celular funcionando, vícios, você ficava girando no seu celular 24 horas. Então eram outras formas de manifestações. Mas, na verdade, as doenças elas têm uma base biológica que está presente no homem desde que o homem
se estruturou como Homo sapiens, como Sim. homem, e se estruturou o seu entendimento psíquico desde sempre. Então, aquilo que está na base disso tudo pode se manifestar até de maneiras diferentes nessa relação que as doenças têm com as suas eras. E dependendo da história do homem também, né? Porque Sim. ele vai construindo a história e aí a doença também pode desenvolver ou não, né? Sim, nesse sentido, até já falando de um nome específico, talvez a depressão de um homem da Idade Média pudesse ser diferente da de um homem hoje, que vive no século XXI. Todavia, existe uma base que faz com que a gente pense que se trata da mesma doença, só essa patoplastia, né, usando um nome técnico, vou evitar, mas essa apresentação que pode ser diferente hoje em dia. Porque... Então, uma pessoa com depressão lá atrás, talvez ela ficasse mais quieta, mais deitada, mais sonolenta, e hoje a depressão, a pessoa trabalha, a pessoa funciona. Seria essa a diferença? Ela talvez esteja envolvida numa época que ela... É claro que ainda existe essa depressão que a gente chama de melancólica, ainda é uma classificação da pessoa não conseguir sair da cama, eventualmente nem para para sua higiene, nem para nada. Mas hoje em dia talvez ela tenha uma pressão diferente de manifestação, uma forma de manifestação diferente dessa época. Porque assim, a doença mental ela não é isolada, não é uma coisa só do indivíduo, mas ela tem todo um arcabouço social que pode dar esse diferencial, até questão cultural mesmo. Sim, não tem como falar de indivíduo sem falar de sociedade e doença sem sociedade e indivíduo, né? De cultura. Porque é cultural, né? É como em algum país pode ser que prevaleça outro tipo de depressão, né? Ou mais números de pessoas com ansiedade por conta da cultura mesmo, né? Por exemplo, São Paulo. São Paulo pode ser que seja o lugar que tenha mais pessoas ansiosas ou com depressão. E uma cidade que praiana seja menor no número de pessoas, né? Não necessariamente, porque aí a gente entende, por exemplo, Suíça, que é um país tido como perfeito, tem os seus casos de depressão, a Suécia tem. Mas eu acho que o perfeito aí é que tem a doença, hein? A pode ser, porque é justamente onde tudo funciona. São Paulo é uma cidade onde qual que é o grande fator de risco? Talvez o estresse do cotidiano. Mas São Paulo tem outras coisas boas que podem ser facilitadoras de uma manutenção. Onde tudo funciona. Onde tudo funciona, não tem falta. E onde não tem falta, não tem desejo, né? Sim. Então, aí é que tá. Muito bem definido. Mas por falar em desejo, eu vejo que hoje a gente vê nos psiquiatras que tem muitos diagnósticos que já estão assim pronto, né? A pessoa chega e ela tem 5 comportamentos ali, e ela já vai no Google, ela já chega lá no psiquiatra e ela fala, eu tenho, tá muito na moda hoje TDAH, né? Acho que TDAH tá um pouquinho, agora borderline, né? Eu tenho o autismo talvez seja mais na moda agora, né? Eu não sei se autismo tá na moda ou tem mais realmente, porque eu vejo que tem muito adulto com autismo, né? Eu queria até tirar essa dúvida, porque no consultório, eu sou psicanalista, então eu não atendo pacientes do espectro autista com o ABA, né? Então, e vocês psiquiatras, vocês trabalham diretamente com a TCC-ABA, para o autismo. Para adulto, também funciona? Saindo um pouco aí do tema, né? A questão do autismo do adulto agora não é aquele autista que foi diagnosticado ali com 1 ano, 2, que não tinha interação social, não brincava com as outras crianças, outro nível, ficava né? recolhido, não desenvolvia a fala, e que hoje é um adulto, que vem desde a infância. Mas de adultos aonde uma deficiência, vamos chamar assim, uma questão de uma menor interação social pode ser aventada como sendo Esse alguma é o mais espécie relevante? de autismo. Porque o autismo é um transtorno
que passa obrigatoriamente por essa diminuição do repertório social, desse isolamento. E essa inteligência Mais ligada ao Asperger, né? Que a pessoa tem uma memória descomunal, decora uma... O atual não sabe o que é uma lista telefônica, né? Mas antigamente, né, até o Rain Man, que é um filme famoso dos anos... Acho que no final dos anos 80, né, que o Tom Cruise era um autista, né? Que ele pegava e decorava listas e listas de telefônica, porque ele era esse personagem que simbolizava isso. É um tipo, mas esse tipo de autismo já é uma descrição mais antiga. O que está se diferenciando agora é porque vai aumentando o espectro. E aí eles vão tentando entender determinados comportamentos que pode fugir um pouquinho do padrão, daquilo que é dito como normalidade, e essa é uma outra grande discussão da psiquiatria, e tentar achar um rótulo. Isso tem um risco. Porque todo mundo acaba sendo rotulado de alguma forma hoje em dia. Exato. E, aliás, é uma das brigas da psicanálise com a psiquiatria. Exato, é aí que eu queria entrar, porque hoje o indivíduo, ele é um rótulo. A gente não tem como mais saber do sintoma, porque para mim, o indivíduo, quando ele tem uma patologia, a gente tem que identificar o sintoma dele, o que causa a dor, né? E quando ele já tem um rótulo, como é que a gente faz para identificar a dor dele? Ainda dentro do rótulo, as pessoas podem buscar o aprofundamento desse entendimento e buscar a causa no âmago, né? Dentro da ferida psíquica, lá nas profundezas da alma, que estaria a origem de todo esse sintoma que se pode manifestar dessa ou daquela forma. Mas a gente não pode, porque o risco, na verdade, é outro no meu entendimento. O risco é se você se contentar só com o rótulo e eventualmente com, vamos dizer assim, uma passada de pano, uma maquiagem psíquica, um facelift psíquico, dar uma melhorada e não se aprofundar dentro daquele entendimento da crise. Isso é um dizer clássico, que a gente ainda respeita da psicanálise, dos dizeres da psicanálise, que não adianta só tratar o sintoma, a gente tem que entrar na ferida, porque senão aquilo que deu origem àquele sintoma, uma hora vai se manifestar na forma de um outro sintoma. É claro que há muitas questões a ser pontuadas nisso, porque aí entra o talento genético, o que faz uma pessoa se manifestar uma crise como a depressão ou um pânico, eventualmente é o talento genético que ela tem para ter uma ou a outra doença. O fator genético influencia muito e também o ambiente. Você acha que influencia nesse caso? Porque isso não mudou, Mônica. Isso não mudou. Que é o grande tripé da patologia, da psicopatologia, que é onde as doenças psíquicas estão assentadas no tripé biológico, a nossa constituição orgânica, o nosso cérebro, traduzido no sistema nervoso central, e outras questões ligadas ao corpo, o nosso funcionamento hormonal, etc. A nossa base psíquica, que é a nossa estrutura de personalidade, a nossa fundamentação, formação de temperamento, de caráter, ou a questão social, que é a maneira como a sociedade, o mundo, a cultura que a gente vive e a forma como a gente se insere nele. Eu estou falando aqui com um psiquiatra, assim, estudioso, que conhece a psiquiatria mais antiga e com a atual, né? Mas você acha, com a sua experiência, o que você vê hoje, né? Não estou falando nos novos médicos ou nos médicos jovens, mas o número de doenças psiquiátricas e pessoas tomando remédio, você acha que está normal? Como que você enxerga isso? É difícil definir exatamente. É possível que haja um momento de hipermedicalização, onde a gente já não consegue definir exatamente o que é o normal do anormal, e aí todo mundo acaba ganhando um rótulo, eventualmente algum comprimido, ou pode ser ainda um reflexo da ampliação desse entendimento. Então é uma fronteira ainda que a gente tem que ter muito cuidado para saber o momento certo de atuar e como atuar. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E assim, levando em consideração a forma de
de atendimentos de hoje da psiquiatria, né? Que antes você falou de estrutura psíquica, né? Hoje se trabalha vários aspectos de comportamento para definir uma doença, né? Uma patologia. Isso daí continua do mesmo jeito. Você enxerga que os médicos, eles classificam, mas e os médicos que não têm esse conhecimento de estrutura? É uma pergunta difícil de você responder, porque... O que os psiquiatras de hoje, ou que estão começando hoje, que serão psiquiatra do amanhã, que estão começando a sua formação, tem que entender que apesar da gente ter toda uma listagem de doenças, a gente chama de manual nosológico, né? São os livros que definem exatamente o que é os livros que definem o que é uma doença, exatamente, que é o DSM-5, a CID-10, agora o 6, agora né? a CID-11, que está entrando. Então, eles têm tudo estanque. Então, sintomas para caracterizar tal doença. Sintoma A, sintoma B, sintoma C. Você tem que ter 3, 4 deles para chamar aquela de doença. Só que não é só isso. A base que leva a gente a entender e encaixar aquilo, a entender exatamente o que é aquele sintoma que está escrito ali, ainda é a psicopatologia, baseado no entendimento fenomenológico, na observação do homem. Então, se eu não tiver uma ampliação e só aplicar um questionário puro e simples, eu corro o risco de fazer diagnósticos demais ou eventualmente falhar num diagnóstico, porque eu perco a noção do todo, da compreensibilidade. Então, a gente ainda tem que manter a boa conversa, o bom discernimento, aplicar a psicopatologia clássica, a fenomenologia, e dali a gente conseguir interpretar não é o termo, mas dar nome aos bois para aquele fenômeno que eu estou observando, né? Que é na verdade, é o compreender e o explicar, interpretar e ligar à psicanálise. Até porque na psiquiatria você não fecha um diagnóstico numa consulta só, né? Porque você... É possível você fechar numa consulta, né? Só. Mas a psiquiatria ela é sempre evolutiva. Você tem um diagnóstico, eventualmente, na primeira consulta, ou pelo menos um ponto de partida. Ponto de partida, é. Que você pode mudar ao longo do tempo, até porque a manifestação pode mudar ao longo do tempo e pode te caracterizar uma outra doença. Um paciente com depressão hoje, deprimido, triste, no fundo do poço, angustiado, negativista, chorando, né, bem para baixo, pode amanhã estar no estado eufórico, patológico, só euforia, desmedida, desproporcional, pode caracterizar o que antes era só uma depressão, de repente pode virar um transtorno bipolar. Isso apareceu com o tempo. Então o diagnóstico psiquiátrico nunca é fechado. Sim, nunca é fechado porque pode ser que ele desencadeie de outra forma no comportamento. Porque ele vai se tendo essas... né, ele tem a sua história natural. É claro que as medicações hoje e as abordagens em geral modificam a história natural de uma doença. Mas existe uma linha do ponto de incidência e o dali por diante que faz com que a gente consiga entender. Um paciente pode hoje ir num psiquiatra, num psicólogo porque não está em crise e amanhã está bem e nunca mais tem mais nada. Sim. Mas é necessário que haja uma leitura, uma releitura constante de tudo que acontece na sua vida. Então, você está falando de um psiquiatra aí que tem um pouquinho de abordagem psicológica, psicanalítica, seja... O psiquiatra nunca deve perder contato com isso. Eu sou de uma geração que praticamente todos os psiquiatras tinham não era uma obrigação, mas era uma indicação muito veemente de que a gente tivesse alguma formação psicanalítica, seja qual fosse a escola que você escolhesse. Freudiana clássica, freudianos lacanianos, que é o campo freudiano, junguiano, que eu acabei optando, kleiniano, bioniano. Os nomes das igrejinhas, como a gente fala, são muitas. Como é que chama? As igrejinhas. Né? Igrejinhas. Mas hoje o psiquiatra está um pouco mais biológico, porque... percebo isso, ele está mais biológico. Ele está mais baseado no neurônio A, interagindo com o neurônio B, formando a sua rede neuronal. Mas ele, até porque a psicanálise anda tendo alguma contestação, se é ciência ou não, né? Não é o caso, eu acho que isso é um erro. A psicanálise é um campo muito sagrado do conhecimento humano. Se começou e na verdade, só para concluir, Mônica, nesse sentido,
Acho que a psiquiatria é melhor feita quando ela tem essa compreensão geral, seja do biológico, seja até dessa instância de alma que a base psicanalítica Sim. ou psicologia analítica, seja escola, pode te dar para você entender. Se o psiquiatra não tiver isso, ele corre o risco de ter uma atuação mais limitada. Exatamente. Então, você tocou num ponto que é exatamente isso. Você acha que perdeu um pouco essa... quando desmembra, né, da psicanálise, que a psiquiatria ela andava junto ali com a psicanálise, né? E quando ela desmembra e ela vai para a biologia, você acha que perde um pouco as pessoas estão perdendo um pouquinho, porque parece que ela não fica mais humanizada, né? Ela fica uma junção de comportamentos, se você vai ticando, se você tem tudo isso, aí já não é uma história, né? Não é um indivíduo que a gente está falando. Você não acha que perdeu um pouco a essência? Pode estar perdendo a essência sim, até porque, por exemplo, esses questionários de você tem isso, você tem aquilo, você pode encontrar numa revista de banca de jornal. Exato, no Aí Google, você né? preenche o questionário no Google. Hoje é o grande doutor, né, que a gente fala doutor Google, Doutor você tem o Google. tal coisa, você joga lá no Google, dá uma procura e ele te indica tal diagnóstico. O Google está tomando cuidado de falar, olha, mesmo assim, procure um médico, procure um psicólogo, procure um profissional para ter certeza desse diagnóstico. Porque o Google não vai te dar uma receita, né, ou não vai fazer a sua terapia. Exato, é. Mas isso daí é uma crítica que eu faço à psiquiatria moderna com muito respeito, né? Porque evoluiu, tem uma evolução aí, até por causa de fármacos, né? Tem muitos remédios aí que fazem muito bem para algumas patologias, inovações, né? Mas eu acho que tudo tem a sua essência, né? A gente pode ter a ciência, né? Agora estão querendo tirar a ciência da psicanálise, mas já é uma ciência. Mas eu acho que tem que ter o respeito de onde se iniciou, né? Eu acredito que isso seja o ponto de partida, que tá essa briga, né? E aí quem acaba perdendo são as pessoas, os indivíduos, né? Mas agora a gente entrando nessa parte mais de patologia, de doenças existentes, né? O que eu vejo muito hoje a gente abre a internet e tem algumas pessoas que falam transtornos de personalidade. A gente estava até falando um pouco antes sobre transtornos de personalidades, né? E quando a gente fala transtornos de personalidade, a gente também está falando de uma modernidade, né? Agora, parece que tem mais transtornos de personalidade. Que tem transtornos de personalidade narcisistas, tem transtorno de personalidade borderline, tem transtorno de autista, né? Também. No autismo, eu não... Embora ele seja uma coisa de desenvolvimento, até você tem uma certa razão, porque o autismo, ele acompanha a pessoa ao longo de uma vida. Então, ele não é uma doença incisiva. Ele está ali desde o desenvolvimento, como seriam antigamente, retardos mentais, né? Os déficits de inteligência. Sim. Que a pessoa tem a questão do déficit de abstração, também entraria nisso. Então, o que é um transtorno de personalidade é porque ele é uma coisa crônica, de vida inteira, ele começa na infância, se acentua essa característica na adolescência e se caracteriza definitivamente no adulto. Então não é uma coisa que incide um determinado momento da tua biografia, ele te acompanha de longa data, de longo prazo. Por isso que ele é o que a gente chama de transtorno de desenvolvimento e não de um transtorno maior, um transtorno incisivo sobre a pessoa, como é uma depressão. Porque Então, a pessoa num determinado momento é acometido. Não, esses é ao longo do tempo. Então, o transtorno de personalidade, ele diz que o indivíduo, ele tem uma personalidade, mas ele pode mudar ao longo do tempo devido à sua história, é isso? Não, é justamente isso, ele é constante. Ele é constante. Né? Porque a personalidade é mais ou menos aquilo que define uma pessoa. Porque a personalidade não muda, né? Não, ela pode ser aperfeiçoada, ela pode ser modificada em algumas questões. Você pode ter uma questão de impulsividade, por exemplo,
define, é um dos definidores de personalidade, a pessoa pode aprender a controlar melhor os seus impulsos, pode ter manifestações afetivas diferentes, pode melhorar os seus relacionamentos sociais. Aliás, são os pilares que definem Sim. a personalidade, né? É o afeto dessa pessoa, o comportamento, o controle dos impulsos e suas relações sociais. Conforme isso fuja um pouco do padrão da média, e aí o grande definidor clássico de personalidade está nessa questão do que a gente chama da curva de Gauss, do que está aqui no centro, do que a maioria das pessoas tem, e o que estão lá nas pontinhas, que definem pessoas que têm um jeito diferente das demais de ser, é isso que são os grandes definidores. Então, a partir do momento que você caracteriza ou um transtorno de personalidade ou um traço anormal de personalidade, você pode aprender a controlá-lo de alguma maneira, com ajuda, com a terapia, com o remédio também, da forma que seja. Sim. Transtorno. Vou falar um específico, né? Porque esse transtorno, geralmente quando a gente fala de algum transtorno de personalidade, ele causa prejuízos à pessoa, né? Esse é um grande definidor, né? Porque onde você... normalmente, que tem um transtorno de personalidade é a pessoa que sofre ou faz alguém sofrer, mas de uma maneira contínua, né? Num grande espaço de tempo, de vida inteira, a pessoa tem aquela caracterização. Tá, então aí isso é que define, exatamente. Por exemplo, o transtorno de personalidade narcisista, que agora está na moda também, né? Esse transtorno de personalidade, eu vou falar dentro da psicologia, que eu entendo que a pessoa ela não tem empatia, né? Ela é uma pessoa de baixa autoestima e que ela precisa se engrandecer através da presença de quem tem, talvez, o que possa entregar para ela se sentir bem, né? Dentro da psicologia. Esse transtorno, ele é um transtorno que ele vem também de caráter? Sim, né? Dentro dessa definição que é... Esse é o transtorno que mais ainda guarda uma proximidade com aquilo que Freud, que tem o narcisismo, é um conceito freudiano clássico da questão do... Sim, até porque o narcisismo é parte do desenvolvimento da psique. Eu acho que os psicanalistas, aí você pode falar melhor que eu, entendem como uma pessoa fixada nessa fase do amor próprio, né? Dessa paixão por si mesmo, desse narciso que se olha no lago ou no espelho, né? E justamente se afoga nele, que pode ser ou porque eu me amo demais, ou até porque existe o narcisismo inverso, que a pessoa não se ama, mas também é uma forma de entendimento do narcisismo. Mas ela vai sempre buscar no outro isso que ela não tem. Ela tem um vazio, né? Ela não conseguiu ali preencher aquele vazio. O problema é que, à medida que isso fica fixado no seu desenvolvimento, a vida inteira, isso prejudica, no mínimo, por exemplo, eu não falei agora dos 4 pilares das relações sociais. Porque ela não consegue ter essa não vou usar um termo que talvez não seja o mais correto, mas essa transferência com o outro, essa reciprocidade com o outro, porque eu estou acima daquilo. Exatamente. E agora a gente você falou de doenças, né, psiquiátricas que vêm da sociedade e tal, então vou pegar esse gancho e vou falar por que o narcisismo está tão em alta nesse momento atual que a gente vive hoje. É exatamente porque hoje as mulheres, vou falar das mulheres, né? Vou falar um pouquinho, puxar a brasa para as mulheres. As mulheres, elas estão no poder junto com os homens. E antigamente, vamos falar do machismo, né? As mulheres se submetiam. Os homens, eles precisavam ter algo a mais que a mulher para se sobressair e ter o poder, né? Então, talvez hoje o narcisismo ele esteja mais em evidência por esse lugar que a mulher está buscando, né? A mulher hoje ela não admite ser maltratada por um homem, ela não admite que o homem xingue ela, né? Então, esse lugar a gente consegue identificar aí muitos narcisistas. Você concorda comigo? Concordo, e acho que é justamente essa uma das coisas que a gente estava discutindo antes, que as eras... né? As épocas, na verdade, vão transformando a manifestação do diagnóstico. Até porque esse homem que hoje em dia tem dúvida se ele pode passar cantado ou não, se isso vai ser um assédio ou não, pode justamente entrar
nesse conflito e esse conflito se manifestar dessa forma, aparecer. O conflito está ali, na verdade. O que acontece é que agora você facilita o aparecimento disso. Mas é interessante, né? Como que a sociedade, como você falou, a psiquiatria, a doença mental, ela está envolvida tudo, né? Corpo, sociedade, cultura, né? Não tem como falar de doença mental sem a gente falar até as doenças orgânicas mesmo, né? Do corpo mesmo, né? Que aparecem e às vezes você vai num outro médico, né? Num médico clínico e não tem nada. Então, procura o psiquiatra, procura o psicólogo, não é isso? Ou o tripé que eu falei de organicidade também envolve as manifestações corporais, doenças do corpo se manifestando como sintoma psiquiátrico. O clássico não é mais do que a psicossomática, por exemplo, uma doença de tireoide, aonde o seu nível de hormônio tiroidiano está baixo. Você pode ter, por exemplo, uma manifestação de uma depressão muito contundente. É muito comum pessoas que não tiverem com a tireoide em dia, com os hormônios ali no nível normal, ter manifestações depressivas. E aí você começa a tratar com antidepressivo. Se você não tratar a tireoide dessa pessoa, ela não vai melhorar. E muitas vezes o tratamento não está no antidepressivo. Então tá aí, o médico psiquiatra também tem uma grande responsabilidade para passar exames, né, hormonais. Sim, ele tem que entender o corpo como um todo. Ele não pode estar só ligado na mente, só no cérebro. Ele não consegue fazer psiquiatra. Psiquiatra é, antes de mais nada, um médico que tem que ter um entendimento amplo da medicina em geral do corpo humano. Vários tipos de manifestação. Você leu meu currículo, eu sou ligado ao Instituto do Câncer de São Paulo, coordeno a equipe de psiquiatria de lá. Várias manifestações oncológicas. A doença oncológica tem manifestações psiquiátricas contundentes, e é meu papel lá definir exatamente isso para indicar o devido tratamento. Então, isso é mais um ingrediente nisso tudo. Aliás, existe uma grande ponte entre mente e corpo, que é a questão da imunologia. A resposta imunológica, a resposta inflamatória, ele é um grande, por várias questões que não cabe ao mérito aqui, mas uma grande ponte que liga essas duas questões. Então, se a gente não tiver a amplitude disso tudo, a gente eventualmente se perde, ou a gente falha, a gente deixa de olhar, de ver e tratar questões muito importantes nessa pessoa. Olha quanta responsabilidade um psiquiatra tem para tratar uma doença mental, né? E não é só de conversa, tem exames, tem uma série de fatores aí. E uma consulta, ela vai gerar aí muito tempo, né? Sim. O psiquiatra nunca pode deixar de estar no hospital geral, nunca pode deixar de ser um interconsultor, nunca pode deixar de fazer isso que antigamente tinha esse nome, psiquiatria de ligação, a psiquiatria que o liga às outras partes da medicina. Porque senão ele pode comer bolas muito importantes. Agora, você como médico psiquiatra, você sempre indica a psicoterapia para todas as patologias, ou tem alguma que você acha que só a medicação funciona? Eu acho que a pergunta é assim, a gente mapeia a ferida, mapeia o conflito, mapeia a questão, a demanda emocional. Eventualmente isso está muito evidenciada porque tal doença vem com uma manifestação do luto ou de uma perda. Isso é clássico em Freud, né? Luto e melancolia, como definidor. E aí existe alguma coisa muito veemente para ser tratada, para ser abordada. E eventualmente é só a ponta do iceberg. Através daquele luto, é a pontinha que está ali em cima d'água e você tem todo um buraco ali embaixo para ser visto e olhado. Não necessariamente todo o tratamento, todo paciente psiquiátrico vai para a terapia, mas eu acho muito importante você ter um olhar mais profundo desse paciente. Nunca deve ficar só no sintoma. O tratamento ele fica completo. Tem paciente que se contenta com isso, dá um tapa na psique, faz um facelift psíquico, como a gente brinca, uma maquiagem, tá bem, tá melhor agora, toca a vida, vai levando e tá tudo bem.
Mas alguns aproveitam aquela crise para, de repente, fazer esse olhar para o mundo interno e sair dali aperfeiçoado. E você acredita que tem alguém que não tenha nenhum tipo de problema psiquiátrico, não psicológico? Psiquiátrico, tem pessoas que vão passar a vida inteira sem precisar ir no psiquiatra porque nunca teve alguma manifestação. Nenhuma que redundou numa crise mais profunda que demandou esse tipo de coisa. É claro que ninguém vai viver numa bolha da perfeição a vida inteira. Isso é uma grande ilusão. Aliás, é uma das ilusões da modernidade. Sim. Essa coisa da fórmula de que o homem é perfeito e o homem é sempre feliz. Né? Tem Isso, a fórmula da felicidade agora. É esse essa padrão busca que com que a gente tem que estar sempre feliz. O padrão, né? O padrão é ser feliz, é ter um corpo perfeito. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nós somos né? criaturas infelizes, buscando esse estado de felicidade o tempo todo e tendo que lidar com isso. Que tal, muitos filósofos vão falar disso, talvez o Albert Camus seja um que fale com mais propriedade, né? Que seja a miséria da existência humana. Que talvez seja isso, né? Uma ignorância, achar que as pessoas às vezes falam, eu não tenho nada, não preciso de psicólogo, né? Imagina de psiquiatra, né? Talvez não saiba o que está falando, né? Porque se a gente souber o quão a gente pode explorar ainda a gente mesmo, o nosso cérebro, a nossa mente, né? O mundo, tudo, a gente não falaria isso, né? Alguém falaria, nossa, pelo Depende contrário. muito do objetivo que você tem, onde você quer chegar e como você está tocando a vida. Pode ser que aquilo ali seja muito bom para você e que você nunca se deu conta de necessitar de alguma coisa diferente. Aquela famosa frase, a ignorância é uma bênção, né? Tem gente que não quer ter conhecimento porque dá trabalho, né? Quanto mais você tem conhecimento, mais você vai descobrir coisas e coisas e você nunca vai mais parar ali. Talvez o homem simples seja mais feliz. Pode ser que o homem do campo, que capina ali, e pode ser que a gente que queira descobrir o cérebro humano também seja feliz de alguma forma, né? Ajudando as pessoas a desvendar mistérios, né? Da doença, da psique, não é isso? Então, pegando aí a sua experiência dentro do hospital do câncer, O Instituto do Câncer está em São Paulo. Instituto do Câncer, eu queria entender que você explicasse um pouquinho que as inflamações, né, elas estão ligadas a doenças mentais, né? Eu queria saber, o câncer, ele está totalmente ligado a algum sofrimento psíquico ou que seja psiquiátrico? Um diagnóstico de câncer ele tem uma veemência, uma contundência, né, um impacto, uma força na existência do indivíduo que de alguma maneira ele pode ficar mexido, ele pode até não desabar do ponto de vista emocional, mas ninguém passa incólume, né, não dá uma bola, dá uma banana para um diagnóstico de câncer. Ele vai ter uma modificação da compreensão da existência, ele vai ser forçado a um tratamento onde ele vai ter que ter uma reciprocidade, ele vai ter interferências sobre o seu modo de vida. Então, o diagnóstico de um câncer, ele tem uma força. Tem uma força. Uma força voltada para... Para essa manifestação pro olhar da existência. Não necessariamente um paciente com câncer. Quando você fala existência, seria história da pessoa? A história dessa pessoa, da sua existência. Então, sofrimento, tudo envolve, né? Envolve primariamente até mesmo o luto, diante do diagnóstico, ou em outros momentos, no avanço dessa doença, ou na transição para uma fase de terminalidade, seja para aquele paciente, até para suas pessoas e geneticamente falando, envolvidos. Então, assim, o que a gente sabe, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo é o único lugar que tem psiquiatra, além do próprio IPQ. O resto todo do complexo HC, o psiquiatra vem de IPQ. Não, no Instituto do Câncer tem uma equipe muito própria para atuar com isso. Seja porque tem os conhecimentos específicos, mas até antes disso, pela própria incidência. Então, é muito mais, 5 vezes maior a incidência de doenças mentais em pacientes oncológicos do que na população não oncológica. Então, aí você entende a demanda. E o elo de ligação
da doença oncológica, e a gente está falando de inúmeros tipos de câncer, e cada um com a sua característica, com as doenças psiquiátricas, e eu estou falando de uma gama grande de doenças psiquiátricas que se manifestam, ou como primeira manifestação, ou até como um agravamento, ou com um aparecimento dessa doença no paciente, você tem vários elos. O primeiro dele é a própria reação de luta, a própria reação de ajustamento a essa nova realidade psíquica que nós estamos falando. Mas a gente nunca pode esquecer que o câncer é uma doença que ela tem um componente inflamatório sistêmico, e aí ela pode ter questões, não cabe aqui nesse tipo de contexto ficar desenhando muito isso, mas que também podem justificar questões ali até palpáveis no corpo humano, que vão se manifestar também na forma do sintoma, do sofrimento mental. Então você tem vários elos de ligações e até justificando essa estatística aumentada de aparições. O fato é que a gente tem que entender esse paciente, tem que entender o contexto, é um paciente que tem que ter um suporte, tem que ter um apoio, e tem, normalmente, do oncologista, uma figura treinada para ter isso, mas tem a figura clássica, né, dos ramos mais fortes da psicologia, eu digo que sempre foi a psico-oncologia, um território muito vasto de atuação e conhecimento, e um pouco mais recentemente do psiquiatra também tendo esse paralelo nessa ponte, nesse entendimento e nesse direcionamento, estreitamento de ajuda que esses pacientes podem ter. Eu vejo que na clínica, né, no consultório, a gente não tem, a gente enxerga que os pacientes, eles procuram a gente, né, os psicólogos, depois de ter tido um câncer, né? Então é como se o trauma fosse o câncer. E não, né? Vem antes. Talvez o sintoma venha antes da doença, do câncer, né? Nem todo mundo com o câncer vai ter uma manifestação, mas eventualmente quem tenha pode partir dessa brecha que conseguiu ficar escondido ali de vida inteira e que diante desse ponto angular, desse ponto de virada na vida, desse novo momento de ressignificação da existência, venha à tona. Sim. Agora. Então é um momento muito grande, até para a sua transformação psíquica. A gente passa a vida inteira se transformando, e esse pode ser um momento até que o psiquismo te obriga. Falou, você passou a vida inteira enfiando debaixo do tapete tal coisa, tá na hora de olhar para isso. Porque é isso, é o falar, né? É o se comunicar, é o sentir e saber nomear o que está sentindo, né? Porque é através disso que a gente consegue identificar o que a gente está fazendo com a gente mesmo, né? Talvez isso é que seja o mais importante, o ponto de partida. Vamos falar aí, a gente está falando da psiquiatria, né? Eu acho que hoje o assunto foi a psiquiatria, né? E a gama de doenças e diagnósticos que temos hoje. E a gente... Agora a gente pode falar dos sintomas, né? E do sentimento, do que a gente sente perante esses diagnósticos, né? Porque você só vai diagnosticar uma doença se eu sentar aqui como tua paciente e te dizer o que eu sinto, né? E às vezes o paciente não sabe nem nomear o que ele está sentindo de fato ali. Mas né? É papel do médico traduzir, eventualmente quando o paciente não tem na ponta da língua, mas ele traduz o que aquela manifestação, seja através da linguagem, seja através da observação, do comportamento, do que for. O médico, ele sempre tem que traduzir, né, pro paciente o que ele está sentindo. Ele tem que dar uma... Ele eventualmente é chamado a dar uma resposta para esse paciente. O paciente pede, né? Quando ele vai num médico, ele quer ali uma receita, ele quer um nome para a doença, né? Mas não necessariamente ele precisa dar nome aos bois. Isso é uma obrigação quase, né? Na modernidade a gente tem um rótulo para tal coisa. Mas ele fala, olha, né? Independente do que você tenha, que pode ser isso, aquilo, ele pode até abrir um leque de possibilidades, a gente vai
lidar com isso daqui, com essa demanda, com essa questão A, com essa questão B. Você não acha que a diferença, né, do médico pro psicólogo, quando está com o paciente, é que o psicólogo ele não tem esse saber, né? O psicólogo ele não é o dono do saber do que o paciente sente. O paciente que sabe. E nem o psiquiatra tem que ser. O psiquiatra tem. Embora deve ele ser. tenha essa coisa da revestido, né, de dar essa resposta imediata, mas o psiquiatra quis. É uma responsabilidade muito grande, né? Mas ele Não não pode se apegar a isso. Mas não é uma pressão. Se ele se apegar a isso, ele pode cometer erros. Sim. Então ele não pode se precipitar. Ele tem que entender que o trabalho dele não é um trabalho da noite para o dia. Pode ter gente que tem melhora muito rápido, tá bem semana que vem. Mas o trabalho dele tem que ser muito mais amplo. Eu digo isso porque eu, às vezes, no consultório, quando eu vejo que a análise ela não está indo, eu levo para supervisão e a pessoa tem pacientes que são difíceis ali, tirar assim, não fala, não tem, né? Então, aquilo me angustia. Eu imagino para o psiquiatra, para o médico, né, que tem que dar ali o nome daquela patologia, daquela doença. Porque o psicólogo ele não precisa, mas a gente acha que tem que dar, né? Porque é o paciente que vai elaborando ali. Então, pode ser uma exigência do paciente que você não necessariamente precisa responder. Pelo menos no primeiro momento, no segundo. É claro, se você nunca souber o que o paciente tem e o negócio não desanda, não anda, Sim, não sai do lugar, sim. aí tem alguma coisa errada. Mas é justamente, você não pode ser precipitado, não pode cair nessa pressão, nessa vibe de ter que dar a resposta imediata para os pacientes. Será que é por isso que Você tem que encaminhar um paciente, você tem que dar um caminho, você tem que dar um rumo. Ou para né? outra E especialidade. ir trilhando. Você vai trilhando esse caminho com o paciente. Mas será que não é por isso que também que, por esse ter que dar a resposta, né, ter que dar o diagnóstico, que os médicos muitas vezes são chamados de deuses, de soberbas, né? Tem alguns que até são. Né? É que o mito, um dos mitos, né, que define o médico é justamente, né, Esculápio, Apolo, são mitos de onde o médico está nesse lugar da onisciência, da onipresença, E aí ele tem que ser o definidor, o transformador de tudo. Mas o médico consegue atuar, o médico consegue sair desse lugar de endeusamento de si próprio e caminhar. Claro, ele está num patamar diferenciado, ele tem uma ascendência sobre esse paciente. Mas ainda assim ele caminha lado a lado com o paciente. Isso é uma das regras da boa prática médica. Ainda, né? Ainda, nunca vai deixar de dizer. Quem achar que não vai se perder. Então, porque antigamente, a gente está falando de modernidade, então vamos voltar aí um pouquinho, porque antigamente os médicos, né, os pais, eles queriam, meu filho é médico, né, meu filho... Hoje, parece que tem mais faculdades, né, a demanda de pessoas vai aumentando e vai tendo mais médicos, né? Então, hoje, talvez não seja tanto orgulho para um pai, não estou dizendo que não seja. Ainda é muito orgulho, Você ainda acha é que... uma luta, os pais ainda, principalmente os que não têm posse, dão mundos e fundos para ver seu filho com uma formação, porque ainda é uma posição de status. De medicina, né? Sim. De status, Talvez a medicina não tenha o status que já teve em outras épocas, mas ainda assim o médico está alçado a uma posição de importância dentro da sociedade, numa ascendência, de respeito, de valorização. Não sei. Te peguei agora. Não sei. Talvez seja assim, né? Na verdade, pode até despertar o narcisismo. O narcisismo todos nós temos. Sim, porque sim, a gente passou por essa fase da criação, É. né, do nosso amor próprio. E quando a gente perder isso, justamente talvez a gente se perca na própria existência. Tem que ter, né? pra A ser questão é a médico. gente não deixar isso como mola Exato. central da nossa existência, Exatamente. né? E entender que além do amor, Não virar uma patologia, né? aliás, acho que isso é até do primeiro mandamento, né? Amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, porque a si mesmo eu primeiro me amei para poder amar aos outros e claro. Mas tem muito médico que não acredita em Deus, né? E aí ele é o Deus. Ele às vezes não acredita em Deus, mas talvez muitos não dão o nome de Deus, Alá, Adonai, Sim, né? mas Hashem, ele... seja qual nome que dê, mas acredita em algum princípio criador.
para poder... Tem algo ali, né? Tem algo. Maior que ele. Tem algo. Tem que ter algo maior Ele que pode a até gente, acreditar, né? que foi a explosão do universo, do Big Bang. Acredito, né? que tenha muitos médicos que acreditam que seja eles o criador do universo. E da cura da pessoa. Talvez existam, deve existir com toda certeza, né? Mas eu acho que é um risco até para si mesmo. É um risco para si mesmo, é um risco para todos os pacientes. Principalmente para os pacientes, né? Que estão ali e entrega a vida para o médico, né? O médico tem ali a responsabilidade. Por isso que eu falei da questão, né, de pressão. Porque quando entra um paciente, já vem ali, você vai concentrar ali no que você vai dar de resposta para ele. Às vezes é uma resposta que ele quer de imediato e às vezes não. Às vezes você tem que ter um cuidado para dar aquele diagnóstico para ele, né? Aí ainda mais paciente psiquiátrico. Como que eu consigo tratar o outro, olhar para o outro, se eu só olho para mim mesmo? Se o que importa sou eu mesmo? Não tem como, né? Não tem como. Não tem como ser um médico e Então, só olhar a para medicina, falando de medicina, e claro, todas as ciências terapêuticas passam por essa extensão da sua compreensão da sua existência, centrada no outro também. Eu tenho o meu referencial, mas eu tenho que ter o referencial do outro, senão eu não saio do meu lugar, não saio para lugar nenhum. Falar em bebida, você tem essa experiência também com álcool e droga, né? Tenho, fui... É muito diferente da clínica, né? A clínica, que clínica para mim é consultório, na psicologia. Sei. Quando você fala clínica, Tu entende, né? Porque entendo. Na psicologia clínica eu fui consultório. lacaniano, eu sei o que o lacaniano chama de clínica. Mas é muito diferente a clínica psiquiátrica, né, que é a internação, para o ambulatório, né? Na verdade, o ambulatório, na internação, você tem uma gravidade maior. Então Uma você gravidade tem ali, você já uma tem... intensidade de tratamento maior. É como se fosse uma emergência, né? A pessoa é internada, se é uma questão de emergência ou não necessariamente. E o ambulatório é uma prevenção. Pode estar, Não, a pessoa né? pode estar em agudo, mas não tem a gravidade para ficar. Não tem a gravidade. Na verdade, o que define uma internação são outras questões. E qual que te atrai mais? O que você, como médico psiquiátrico, o que você acha assim que te dá mais emoção de tratar? Porque a gente tem assim um caso que a gente ou um tipo de patologias ou comportamentos que a gente tem uma tendência a ir melhor ou a gostar mais, né? Você tem essa tendência? Eu acho que a vida inteira eu fui muito aberto a fazer tudo que eu pude aprender na minha caminhada. Então, por isso que eu nunca fechei meu nicho. Eu sou um médico que só faz transtornos alimentares, eu só faço bulimia e anorexia. Eu sou médico que só faço esquizofrenia e não trato ninguém. Eu acho que justamente eu, modéstia à parte, consigo fazer bem o que eu faço porque eu nunca perdi o contato entre tudo que existe na psiquiatria. E tudo pode ser apaixonante. Vai conforme está indo, Claro, né? claro. Você falou em transtorno alimentar e a gente não está numa época que tenha esteja tão em evidência alguns transtornos alimentares exatamente por conta de ter outras doenças que pode se encaixar Está aí, talvez estejam outras doenças estejam sendo mais bem faladas, mas as pessoas com bulimia e as pessoas com anorexia continuam aí existindo, sofrendo e precisando de muita ajuda. Exato, mas não está estampado mais, né? As pessoas não está como um diagnóstico do momento, aquele que a mídia está dando um destaque. Porque a questão, o fato, é a maneira como está sendo anunciado, está sendo divulgado, e talvez outros diagnósticos estejam mais em evidência agora do que esse, mas estão lá do mesmo jeito. E por falar nisso, você acha que com a bariátrica esses transtornos eles diminuíram por conta dessa cirurgia bariátrica? Tem o balão, tem um monte de coisa agora, né?
Na verdade, a bariátrica direciona para outras questões, né? Para a questão da obesidade mórbida, Isso, obesidade, todas mas as tem complicações de uma obesidade mórbida, e é por isso que você faz bariátrica. Mas eu entendo a tua pergunta quando você fala da questão da estética, do eu não gostar de mim. Mas os transtornos alimentares, eles passam por outras questões que são até anteriores à questão da estética, nessas pessoas. Na maior Quando parte chega na estética, ele já passou por muito né, sofrimento. que redunda na estética, mas vai além da estética, é isso que eu quero dizer. Antigamente era muito vago o que era doença e o que não era, o que era normal e o que não era. E hoje, hoje em dia, como que você vê o que é normal e o que não é normal? Tendo em vista de que as gerações elas estão mudando muito umas para as outras. Tipo, a minha geração já não é a mesma da minha irmã mais nova. Eu olho, às vezes eu falo pra minha irmã, isso aqui é normal? Ela tá normal? Você tá com 18 e a irmã tá com 15. Não, eu tenho 20, 23. Eu sei Mas a minha irmã tem 15. Aí eu olho pra minha mãe e falo, mãe, isso aqui não é normal, ela não tá normal da cabeça. E minha mãe fala, tá, é normal, geração. É normal, uma irmã achar que a outra irmã não tá normal da cabeça. Então, como que vocês conseguem ter essa noção do que tá normal e o que não tá normal? Uma boa pergunta, que é uma questão aí sazonal, assim. Eu acho que é senso comum, né? Não sei o que mas o meu senso comum deve estar muito diferente do da minha irmã, por exemplo. Que eu falo, não, isso aqui não tá normal dela, não é possível. Na verdade, essa é uma das grandes discussões que a psiquiatria tá começando a olhar, que é da onde está o limite do que ele está chamando de patológico o tempo todo, ou onde aquilo é só uma variação do normal. Porque você não vai ter ninguém... O mundo não é estanque, as pessoas não são estanque, nós não somos máquinas criadas com o mesmo software. Na verdade, não, e é isso que faz a beleza da existência humana, esse diferencial. Então, a gente tem alguns marcadores que fazem definir muito claramente quando é na doença, que passa até pela questão do sofrimento que está estampado ali, ou seja percebido por aquela própria pessoa, ou seja percebido por outras pessoas, ou pessoas que estão sofrendo em função daquela pessoa. Então existem esses marcadores que facilitam esse entendimento. Mesmo, claro que algumas condições são muito bem caracterizadas. O indivíduo que amanhã sai na rua gritando que tem marcianos invadindo a Terra, né, para matá-lo, não está no seu normal. Mas fora da realidade. Aonde, por exemplo, meu pai morreu semana passada e eu estou triste por causa disso, está dentro do esperado porque é o luto ou quando isso já suplantou. Então existe uma ideia de proporcionalidade ao contexto que eu estou vivendo. E da ideia, inclusive, de quebra também. E aí entra no anormal quando talvez a mãe dela fala, né? Não, isso não é normal. De uma forma rígida. E aí a criança perde aquele encanto, aquele desejo de ser o que ela está sendo ali para a idade dela, né? Para aquele tempo. E aí... É papel do pai e da mãe corrigir as extrapolações, né? Mas corrigir... Mas não inibir. Isso, não inibir. Eu entendo. O corrigir é uma forma de aprender a lidar. Mas o inibir ali já entra para um outro aspecto que pode virar uma patologia, né? Na verdade, quando os pais buscam uma questão da perfeição, você também está facilitando certas manifestações. Patológicas. Exato. Perfeito. Existe uma série que está no Netflix agora, que lançou a segunda temporada, que eu devorei os 6 episódios em um dia. Al-Hawabi School for Girls. É uma série jordaniana. Só tem 2 séries jordanianas no Netflix. Caramba, então eu vou procurar. Essa é a outra. A primeira temporada foi espetacular, mas você pode assistir direto a segunda. Só vai fazer uma menção a algumas coisas da primeira, que depois você volta lá e assiste. Mas dá para assistir a segunda independente. É fantástica, porque o aspecto vigente é essa pressão das mídias sociais, pressão por perfeição, pressão por like, por engajamento. E uma delas tem uma mãe que exige perfeição delas. Elas são garotas ricas, jordanianas, uma escola de alto padrão da Jordânia. É um Islã muito ocidentalizado, você vai ver pelas roupinhas delas, elas se vestem, mas ainda tem uma certa... Não perdeu a cultura árabe. Mas é uma série que ilustra muito bem. E eu não vou dar spoiler, porque tem um desfecho
né? Pro último, quanto essa questão do preconceito, de um olhar para uma para outra, busca de perfeição, busca de like, busca de engajamento, vai tornando Vai consumindo, né? Elas vão ficando doentes. Sim. Bom, pessoal, a gente encerra aqui o nosso primeiro episódio de 2024 com a minha mais nova companhia e parceiro de trabalho, o Dr. Fábio Cantinelli, psiquiatra, que vai aí trazer muitas informações, né? A gente vai falar muito sobre vários assuntos, a gente vai trazer pessoas aqui também para mostrar para a gente, né, algumas novidades, algumas características que a gente possa abordar. E siga lá o nosso canal, né, ame.cast e monicamachado.psicóloga. Siga Ame-se Clínica no Instagram também.